A primeira pergunta é a seguinte: é plausível a ideia de que a vacina possa causar zumbido? Então, assim, as causas mais comuns de reações adversas das vacinas contra o Covid-19 são quais? Febre, calafrios, dor ou inflamação no local da aplicação, né? Ou vermelhidão, ou inchaço, dor de cabeça, náuseas, de repente diarreia, dores articulares. Então, esses são os sintomas mais frequentes e eles acometem 10 a 15% das pessoas que tomam vacina, tá? As reações graves, como por exemplo, anafilaxia, em que o indivíduo tem, na verdade, uma reação alérgica a algum tipo de partícula ou componente da vacina, ocorre em cerca de 2 a 5 casos por 1 milhão de vacinados. Isso é muito raro, né? Isso dá 0,0005% dos casos, né? Então, é muito menos do que 1%, é muito menos do que 0,5%. São 3 zeros depois da vírgula, mais um 5, tá? Então, isso aí é muito raro, mas aconteceu. Geralmente, ou na grande maioria dos casos, isso acontece nos primeiros 30 minutos após a vacina. Esse tipo de reação que a gente chama de reação anafilática, que é uma reação alérgica grave. Isso é mais frequente, é claro, nos pacientes que possuem alergia. Pode ocorrer, mas como eu falei, é raro, tá? Existe uma série de sintomas, uma lista de sintomas computados nesses casos, nesses milhões de casos de pacientes que tomaram as diferentes vacinas para o zumbido, né? Então, vamos falar, por exemplo, das vacinas que são mais reatogênicas, ou seja, que são as vacinas que acabam desencadeando mais reação adversa, tá? Então, as vacinas do tipo RNA mensageiro, como as vacinas da Pfizer e da Moderna, são mais reatogênicas, ou seja, elas dão mais efeitos colaterais do que as outras. Não são efeitos colaterais graves, mas são efeitos que podem ser um pouco mais incômodo ou durar 1 ou 2 dias, né? Mas normalmente dura o quê? Algumas horas. Tanto a vacina da Pfizer como da Moderna, elas oferecem 95% de proteção contra a aquisição do Covid e 100% ou praticamente 100% de eficácia contra os casos graves, tá? Não existe aí nenhum relato de vacinado que tenha morrido por conta dessas vacinas. Mas elas são mais reatogênicas, por quê? Porque o tipo de imunização ou a tecnologia envolvida na imunização é uma tecnologia nova, é uma tecnologia diferente, tá? E isso pode gerar mais reação. Ainda como resposta da pergunta 1, o zumbido está documentado como um dos fatores colaterais ou das reações adversas que podem ser atribuídas a essas vacinas. No caso da vacina da Pfizer, dos pacientes vacinados até o momento, mais ou menos 11,4 milhões de pessoas,
650 desenvolveram zumbido. Isso dá um percentual de zumbido pós-vacina de 0,00005%. É um percentual muito baixo, mas pode acontecer. Esses efeitos adversos raros relacionados à vacina ainda não estão muito elucidados ou muito claros o que exatamente acontece, mas suspeita-se que tem a ver ou com a reação exagerada daquele indivíduo ao, vamos dizer assim, ao conteúdo do agente vacinal, ou até mesmo a eventos trombóticos, né? Que podem ser desencadeados a depender do perfil genético hereditário daquele indivíduo, né? Então, realmente, esses efeitos são raros. Quando a gente computa, vale a pena tomar a vacina, porque como a gente falou aqui, ó, 0,00005% é muito raro, tá? Então, computa porque o risco de pegar a doença e de morrer pela doença acaba sendo bem maior do que o risco de efeitos colaterais, vamos dizer assim, indesejados ou graves ou ruins, né? Que fogem um pouquinho daqueles efeitos colaterais mais comuns, como febre, fadiga, né? Que é o cansaço, calafrios, tá? Então, sim, pode acontecer, a vacina pode desencadear, mas existe provavelmente um perfil intrínseco de quem está recebendo aquela vacina que favorece ou não a apresentação dessas reações adversas raras. Por exemplo, ainda na resposta à pergunta 1, a vacina da AstraZeneca teve 2.205 relatos de zumbido pós-vacinação, dentre os 23 milhões de vacinados. Isso dá um percentual de 0,00009%. A vacina da Moderna tem um zero a mais, né? O percentual de zumbido pós-vacina da Moderna é de 0,00009, quer dizer, 5 zeros depois da vírgula, por cento, tá? Então, é mais ou menos esse o percentual. E o provável mecanismo por trás, a gente não conhece, não está completamente elucidado, mas a gente acredita que deve estar relacionado a uma reação exagerada aos componentes vacinais, incluindo aí a possibilidade de um efeito tromboembólico, microtromboembólico, trombótico nessa região aí da via auditiva, seja na orelha interna, seja na via auditiva central. A pergunta 2 fala o seguinte: sabemos que medicamentos que podem ser usados no dia a dia podem estar associados ao aparecimento de zumbido. Por que a vacina não poderia? Sim, a vacina poderia sim, e isso está descrito, né? Está descrito que um percentual muito pequeno, muito raro de vacinados podem desenvolver zumbido, e não só zumbido, né? Zumbido, tontura, vertigem, surdez, né? Surdez súbita, outros sintomas também relacionados à orelha, à audição, né? Sensibilidade a sons, por exemplo, inflamação na orelha, dor excessiva,
Então, tudo isso é possível, tudo isso está descrito, mas são efeitos colaterais raros que não justificam a escolha de não tomar a vacina. A não ser, claro, que você seja um paciente de grupo de risco, uma grávida, por exemplo, ou alguém imunodeficiente, né, que não tem assim o sistema imunológico funcionando plenamente, aí sim o ideal é procurar o seu médico antes de optar ou não por tomar a vacina, tá? A terceira pergunta é: qual é a orientação para um paciente que, vacinado ou não, perceba o surgimento ou agravamento de um zumbido? Nesse momento, a primeira opção é procurar um atendimento médico, né? Procurar um otorrino, procurar um pronto atendimento para elucidar o que está acontecendo. Fazer uma audiometria, fazer um exame físico, narrar realmente o que aconteceu, para que se possa diagnosticar. É só zumbido? Quais são os fatores associados? Quais são as causas? É realmente da vacina? É só uma coincidência? De repente pode ser uma coincidência, né? Uma infeliz coincidência. Mas é importante esse indivíduo procurar o atendimento médico para que ele seja adequadamente investigado e para que as medidas de tratamento adequadas para o caso possam ser tomadas, né? Caso a caso, é claro.